Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Hoje é o nosso número 38, é com muita satisfação que eu falo isso porque vai ser a 38ª pessoa, o 38º empresário que conversou comigo. Você que já nos acompanha sabe, o nosso programa ele é voltado para conhecimento e dicas de empreendedorismo. Nós procuramos convidados que são da vida real, que fazem, fizeram e continuam fazendo e que ajudam de uma maneira real o empreendedor que já está há muito tempo, aquele que às vezes está desanimado, aquele que está voando, eu costumo dizer, sempre vão ter dicas importantes e principalmente quem está começando. Então, para sempre ter esse conhecimento, esse conteúdo gratuito, né? A gente pede aqui que você se inscreva no nosso canal, mande para o seu amigo. A gente estamos passando aqui dos 10 mil seguidores. A gente percebe que muitas vezes as pessoas acompanham os nossos vídeos, os conteúdos e não se inscrevem no canal. Se inscrever no canal é muito importante para que o canal cresça, que aí o YouTube manda para mais pessoas e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo, né? O nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória muito bacana, como a maioria dos que já estiveram aqui, ele veio meio que do nada. Ele trabalha, no trabalho dele tem a parte comercial e tem a parte de indústria. E também de prestação de serviço, né? Porque eles também entregam um produto. Então, com certeza, com tudo isso, vão ser muitas dicas, né? A pessoa que a gente convidou é o Sanilton. Eu vou deixar que ele se apresente, agradecer muito pela tua presença aqui, Sanilton. A gente sabe que o tempo é um bem precioso, né? Só que se não tiver o convidado, né? Eu fiz um monte de propaganda, diz que é para conhecimento. Se não tiver o convidado, não tem conhecimento, né? Então, a partir de agora, como o programa já diz, né? O podcast, a casa é sua. Fica à vontade, fale aí um pouquinho de você para nós. Obrigado, Éder. Obrigado aí pelo convite. Acho que é sensacional a gente compartilhar, né, algumas histórias com algumas pessoas que às vezes nunca passaram por isso e que a gente possa contribuir, né, na trajetória de alguém. Então, eu me chamo Sanilton, eu sou de Garopaba, né, aqui do sul do estado, não muito longe daqui, e vim praticamente tentar a vida na cidade grande, né? Quem mora em Garopaba, São José, há 32 anos atrás, era bem maior. Era uma metrópole. Era uma metrópole. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, Éder, né? Eu falo que eu saí das fraldas, já comecei a trabalhar. E eu acho que já é nato de mim mesmo eu ser comerciante. Eu gostava muito de vender, de trocar. Eu trocava tudo. Eu trocava bicicleta, eu trocava tudo que eu visse. Figurinha do colégio, tudo. Bolinha de gude. Eu gostava de trocar tudo, né? Então eu acho que eu já tenho um sangue comercial na veia desde muito cedo. E em 2015, né, eu já comecei a trabalhar na minha área que eu atuo hoje, com vidros, né, numa vidraçaria lá em Garopaba, e trabalhei praticamente dos 15 aos 16, quase 17 anos. E nessa trajetória eu percebi, né, que não era o meu negócio ficar ali trabalhando todo dia, né, prestando serviço. E eu tinha uma grande curiosidade de poder empreender, de poder vender, porque eu gostava de vender. As oportunidades que eu tinha nessa empresa, que eu não estaria fazendo o trabalho, fazendo a instalação, eu ia vender. E tu começou então, tu começou a trabalhar numa pequena vidraçaria. Isso foi em Garopaba ou foi em São José? Isso foi em Garopaba. A vidraçaria de um parente ainda. Opa, muitas vezes o nosso início profissional é num parente, né? Porque daí o parente indica, olha, tem um lugar lá, alguma vaga, né? É mais ou menos assim, né? E aí você percebeu que teu negócio não era muito o da produção, era mais comercial. Era vender. Aí você resolveu vir para São José, que é uma cidade, talvez você que está nos acompanhando não é de Santa Catarina, né? São José é uma cidade do lado de Florianópolis, né, que é a capital, e Garopaba fica o quê? Uns 80 quilômetros? Exatamente.
Então, meu irmão já trabalhava em Florianópolis há alguns anos, que é mais velho do que eu, e aí a gente resolveu empreender, né, onde ele morava. E eu tinha nesse período, o único bem que eu tinha era uma moto. Mas já estava bem. Você tinha que idade na época? 17? Eu tinha 17. Já estava com uma moto, estava ótimo. Lá não precisava de habilitação para andar de moto, né? Nem capacete, nem nada, né? Não tinha. Então eu já tinha uma moto. O que eu fiz? Eu vendi o meu único bem que eu tinha e comprei chapas de vidro para montar a minha vidraçaria. E usava a garagem do carro do meu irmão como vidraçaria, deixei o carro dele, começou a dormir na rua. E o outro meu irmão tinha uma outra moto, e aí nós juntamos nós três e fomos... Começaram com uma vidraçaria. Começamos a instalar vidros em janelas, né? A gente começava a trocar vidros quebrados, só não mandava ninguém quebrar os vidros, as vidraças para a gente trocar os vidros, não. Essa devia ser uma brincadeira recorrente, né? Uma pegadinha. Vocês pediam para alguém quebrar o vidro, entendi. Então, a gente começou a vender vidros, né? Mas era só vidros, aqueles mais simples, vidros comuns, né? Até porque a gente não tinha muito equipamento, era tudo muito manual. Então era só vidros em janelas de madeira, janelas de alumínio. E a coisa foi indo, né? Então, meus dois irmãos começaram a ajudar no início, depois um voltou para o trabalho dele e, de repente, ele não conseguiu mais ficar, porque teve um acidente nesse meio do caminho com outro meu irmão, e uma pessoa sozinho, não era nem uma pessoa, era praticamente meia pessoa, não tinha muito conhecimento geográfico aqui da região, de como me locomover, até porque eu não tinha habilitação ainda, né? Então, com a saída do meu irmão que se acidentou na própria vidraçaria, o outro meu irmão teve que sair do trabalho dele, que até então ele não ia sair porque a gente ia ver se o negócio ia dar certo, né? Entendi. Se não desse certo, ele estava com o emprego garantido. Estava com o emprego garantido e talvez você tivesse voltado para Garopaba. Ou não, né? Exato. Ou ia buscar um trabalho, talvez, na grande Florianópolis. E a gente já tem uma questão bacana, né? Você teve medo quando você resolveu vir para São José e vender a sua moto, que era teu meio de locomoção, para comprar chapas de vidro, né? Para fazer um estoque, né? Vamos analisar hoje friamente um estoque, na verdade, não era nem de um produto, né? Era de uma matéria-prima, porque tu precisava beneficiar aquele vidro para poder vender, né? Cortar ele, fazer alguma coisa com ele, né? Sim, vinha as chapas de vidros inteiras, né? A gente pegava de distribuidor e você tinha que cortar ele, ia lá na casa, media, né? O pessoal colocava as esquadrias e precisava colocar o vidro. E aí a gente saía oferecendo, né, de moto, pegava outra moto e com o meu irmão, e a gente saía, como ele não trabalhava os sábados ele saía comigo para a gente vender. Então todas as casas que estavam sem vidro, a gente parava e oferecia o vidro para ela. Essa foi a primeira forma que vocês usaram de vendas. Exatamente. E precisava ter vontade, né? Precisava ter muita vontade, Éder, porque, como você falou ali, se eu tive medo, né? Eu vou dizer que medo até acho que não, mas tinha uma certa preocupação, né? A gente tinha um certo receio, né? Que acaba sendo um pouco de medo, né? Mas só que você estava começando, então assim, eu estava começando inclusive a trabalhar de empregado. Então, na pior das hipóteses, eu voltava a trabalhar de empregado de novo, né? Eu ia perder a minha moto, com certeza. Eu ia ter que batalhar de novo para comprar uma moto novamente. Mas isso a gente ficou aí uns 2, 3 anos trabalhando muito duro, né? Como a gente era muito ingênuo e a gente veio do interior, da onde a gente não tinha muito esse negócio de contrato. E a gente vendia muito, Éder, para pessoas pagarem depois. Na entrega. Na entrega. Sei como é isso. E não pegavam cheque, eu não tinha nem como fazer um boleto, porque a gente não tinha nem computador, era tudo só no papel. Sim. E o que acontecia? A gente confiava muito nas pessoas, porque a gente achava que as pessoas eram igual a gente. E 30% do que eu vendia eu não recebia. E aí ia o lucro da gente, né? Quando chegou em 2005, a gente ia fechar a empresa porque a gente tinha um monte de vidros, um monte de obras de casas para receber
e às vezes você não conseguia pagar o fornecedor porque não recebia, você corria atrás para receber e o cliente te dava o bolo e assim indo. Dava curva e tal. E a gente pensou em realmente fechar depois de após 3 anos. Mas só que a gente assim... No caso não em 2005, em 95, né? Perdão, 95. Isso, em 95. Porque até gerar o fluxo, e aí provavelmente vocês tiveram que adaptar algumas formas, a maneira de vender, a maneira de cobrar, né? Já teve que começar a ter uma gestão aí. Então, era o que a gente não tinha, a gente sabia instalar vidros, a gente não tinha gestão, né? E aí foi onde a gente foi pegar ajuda. Aí o meu irmão que trabalhava, conhecia algumas pessoas, né? E aí algumas pessoas que trabalhavam na área administrativa e a gente começou a pedir uma consultoria. E a gente começou a pedir uma consultoria de uma pessoa que era um administrador de empresa e depois ele veio trabalhar com a gente. E quando ele veio trabalhar com a gente, eu muito comercial, queria vender a qualquer custo. E ele dizia assim, não, você tem que vender, mas você tem que pegar os cheques com o cliente. E eu falava para ele, não, mas aí eu quase não vou vender porque o cliente não vai confiar em mim. A nossa empresa é pequena, não, mas nós já temos um CNPJ, já temos um endereço, você tem que pegar um cheque do cliente, porque se ele não quiser te dar um cheque, se ele não confiar na gente, se o cliente não quiser confiar na nossa empresa, não tem por que a gente confiar nele também. Tem que ser contrato, cheque. E aí nós estamos aqui, a gente sabe que a gente não vai... uma confiança mútua, né? Mútua, não adianta ser só de um lado. Claro. E realmente, quando eu falei para ele que a gente ia vender bem menos, ele falou, se a gente vender os 30% a menos que a gente não está recebendo e a gente receber todos, vai ser melhor. E realmente, 30% a gente deixou de vender, começamos a vender 30% a menos. Porque aquele que a gente deixou de vender é aquele que já estava com intenção... Sabendo que não iria pagar. Exato. Né? E realmente foi melhor, né? Porque nesse 30% você vendeu a mais, você tinha todo o custo de produção do produto, né? E fora o estresse, né? Que é ficar esperando algo que não acontece nunca, né? Imagina, se você não vende, você não perde tudo. Você perde uma parte. Perfeito. Quando você vende, você perde 100%, né? Porque quantas vendas você precisa vender para recuperar aquela que você perdeu? Com certeza, com certeza. E vocês começaram com uma pequena vidraçaria e aí teve um processo, né? A gente, para você que está nos acompanhando, né? A gente vai chegar hoje, eles têm indústria, eles beneficiam vidro, né? Trabalham com PVC, com outras coisas, a gente já vai chegar nessa parte. E como é que vocês fizeram? Que estalo que deu? Pô, vou crescer, quero aumentar, vou expandir, vou aumentar. Como é que foi? Então, aí eu acho que a virada de chave, Éder, foi quando a gente trouxe um administrador para administrar a empresa para nós, porque a gente sabia trabalhar, sabia produzir, mas não sabia administrar. Vocês tinham um bom produto e sabiam vender, só que tinham dificuldade ali no caixa, esse tipo de coisa. Exatamente. Gerir o dinheiro. Exatamente. Às vezes entrou o dinheiro, será que esse dinheiro é meu, é da empresa? Fica aquela confusão toda, né? Verdade. Então, a partir desse período, a gente profissionalizou a empresa, aonde meu irmão tinha um Prolabore, eu tinha outro, o gerente administrativo tinha outro. Então, a gente tinha meia dúzia de funcionários nesse período só. Então, de 2005, quando chegou em 95, em 98, a gente resolveu... A gente já estava, depois de 3 anos, né, de passar essa fase difícil, 98, a gente já estava vendendo muito vidro, a gente já tinha alugado um galpão aí de aproximadamente de 500 metros quadrados, e a gente resolveu aproveitar essa estrutura e montar uma distribuidora de vidro que não tinha na Grande Florianópolis. Então a gente saiu de vidraçaria para ser um distribuidor. Ou seja, vocês compravam o vidro da fábrica e revendiam para o que você era um tempo atrás, para as vidraçarias. Exato. Até o momento a gente comprava de distribuidor. Perfeito. Nós montamos o distribuidor era fora daqui, era em Santa Catarina, mas era no norte do estado. Perfeito. Né, na região de Blumenau. E a Grande Florianópolis não tinha nenhuma distribuidora e tinha muitas vidraçarias aqui. Então a gente foi a primeira distribuidora de vidro aqui na região, em São José. Passamos a comprar da fábrica. Né? Então a gente saiu de uma condição de comprar de distribuidor, comprar da fábrica e começamos a distribuir, mas eu continuei com a vidraçaria paralela,
montando só alguns tipos instalando e vendendo só alguns tipos de vidros mais especiais, que era o que nem todo mundo vendia no mercado, então aquela fatia de mercado eu continuei por mais 2 anos, até 2000. Ou seja, na verdade, hoje quando a gente fala assim de negócio, a gente fala muito do Oceano Azul, né? Quando você cresceu, você entrou num negócio de distribuição que eu imagino que será menor do que o outro distribuidor que você comprava e os outros, mas do trabalho que você já fazia, né, da vidraçaria, você ficou com o melhor produto, com o Oceano Azul, com aquele que não tinha muito concorrente, ou seja, aí tu já tinha 2 negócios, né? De um dos negócios, digamos que você tinha a melhor fatia e no outro tu tinha que brigar bastante, era um negócio maior para poder crescer, né? A gente ficou com aquele que tinha um valor agregado maior. Certo. Entendeu? Então ali a gente ficou... Em 2000 a gente começou a fabricar o vidro temperado, que o pessoal conhece popularmente como blindex. Ou seja, de 92 a 2000, a gente está falando aí de 8 anos, se saiu de alguém que comprou ou vendeu uma moto, fazia uma chapa de vidro para virar uma indústria de vidro. Uma indústria de vidro. Uma beneficiadora de vidro. Para beneficiar o vidro, né? Você não produzia o vidro, você beneficiava. Beneficiava. Que é... Como você explicou, até de repente se você quiser explicar para o pessoal. O vidro em si era o produto de base, né? O que era o nosso produto de base? A chapa de vidro in natura. Ela sai que é o primeiro estágio, transforma da areia ao vidro. Isso é fabricado, na época era fabricado só em São Paulo, né? Rio de Janeiro, Porto Real e São Paulo. Jacareí e Tatuí. Depois, hoje já tem fábrica aqui em Barra Velha, né, da fábrica de vidros, que ainda é fornecedores, né, das indústrias de vidros. E o que a gente faz é a segunda etapa, é a transformação do vidro, é pegar um vidro in natura e transformar ele em vidro temperado, vidro laminado, aí para construção civil em geral, para box, para banheiro, para-brisas de barcos também, que é um nicho de mercado que hoje a Personal Glass atua, né, e é o meu irmão hoje que toca lá. Então, isso tudo aconteceu em 2000, foi as primeiras chapas de vidros a ser temperada aqui na região. E vamos lá, alguém que você falou que você veio do interior, 8 anos é um período longo, mas não é muito longo, né? De um negócio pequenininho, daqui a pouco eu tenho uma indústria, vamos chamar assim, de uma indústria de vidro, né? Que beneficia o vidro. O que teve que mudar assim na mentalidade? Teve medo de novo? Porque quando a gente é empreendedor, independente do estágio, quando você começa, você fica com medo. Aí você precisa ter o teu primeiro colaborador, você fica com medo. Aí daqui a pouco você tem você tem 10. Aí de 10, sei lá, você vai para 20, para 50, para 100. Sempre vão aumentando os desafios, né? Como é que você lidava com isso, Sanilton? Então, Éder, na verdade, as coisas vão acontecendo quando você se dá conta, você está empreendendo, você está contratando, você está comprando equipamento eu acho que cada passo desse é um frio na barriga. Mas você tem que ter um objetivo, né, muito claro, o que você quer, né? Então a gente sempre foi e eu sempre tive do meu lado, eu e meu irmão, meu sócio, até 2016 que a gente éramos juntos, né? Ele sempre foi muito... Um completava o outro. Ele era muito empreendedor e eu era bastante comercial, né? Então, ele fazia a coisa acontecer no chão de fábrica e eu fazia a coisa acontecer na rua, na parte de vendas. Então, eu acho que foi Mas cada etapa dessa era um desafio, era desafiador, mas era gostoso, era grato, porque a gente via que o mercado respondia. Que tu percebia que por exemplo, você montou ali a beneficiadora, com certeza você mudou a estrutura, né? Teve que ter uma linha de produção, teve que ter equipamentos, teve que ter pessoas diferentes, profissionais, né? Com capacitação diferente, eu imagino, né, Sanilton? Então, Éder, aí a gente teve que mudar o comportamento, o nosso comportamento, de sair mais da operação e ir para a gestão e buscar, né? Buscar consultores, buscar engenheiros, buscar pessoas gabaritadas para montar um negócio, porque a gente começou a ter uma proporção muito grande em termos de fábrica, em termos de linha de produção, e aí hoje, digamos assim, mesmo alguns anos atrás, o mercado não paga a sua ineficiência, né? Você tem que ser eficiente. E como que a gente poderia se tornar eficiente? Trazendo pessoas experientes
para nos auxiliar. Então, a gente foi contratar pessoas, tanto na parte de produção, quanto na parte administrativa. Inclusive, alteração, sistema, era mudança de sistema constante, porque a gente começava com um sisteminha operacional pequeno, a coisa ia crescendo, você precisava de um sistema mais robusto. Então, até chegar nos dias de hoje, foram vários sistemas que teve que fazer upgrade, teve produção, né? Isso aí é uma constante, né? E se vier um próximo melhor, você não pode parar. Não pode parar. Você falou uma frase que eu achei sensacional. O mercado não paga a sua ineficiência. E isso é uma coisa que serve para você que está nos acompanhando como economista, né? Isso é uma coisa que a gente estuda bastante para qualquer tamanho. Se você é a pessoa que você começou lá a vender bala de goma, o que não seria pagar a tua ineficiência? Entregar uma bala de goma suja, entregar ela mal-humorado. Ele não vai comprar de você, ele vai comprar de outro. E se você for uma multinacional, líder de mercado, sei lá, a gente está com um telefone aqui, não vamos fazer a propaganda dele. Se ele vacilar, não entregar uma boa câmera, um bom produto, tudo, ou ele vai ter que ter um valor menor, ou alguém vai entregar esse produto. Então não importa a escala, né, o tamanho, você falou uma coisa que é muito certo, independente da época, o mercado ele não paga a sua ineficiência. Sensacional essa frase. Com certeza. Isso eu falo sempre nos nossos treinamentos que a gente dá para os nossos colaboradores, que nós temos que ser eficiente, porque é uma corrida que ela não tem fim. É uma maratona que não tem fim. Você tem que estar correndo em círculo o tempo todo, porque se você parar, alguém vai te passar. Exatamente. Né? Então, e não espera, né? Não espera, não tem esse negócio. Espera porque... E você tem que ser cada dia mais eficiente, cada dia você tem que ser mais produtivo, porque comparar lá atrás, né, há 32 anos atrás, claro. O mercado era menos competitivo, não tinha essa corrida, né? Mas de alguns anos para cá... Quando você está na vitrine, você vira referência, né? E aí alguém sempre está querendo te passar. Sempre está seguindo. E que bom. Exatamente. E que bom que a gente é referência, porque tem um monte... A gente traz o mercado junto com a gente, né? Claro. Então, como indústria, a gente foi referência. Hoje, como produto de vidraçamento de sacada, que aconteceu ali em 2006... Que eu anotei aqui. Isso é uma questão legal. A Personal Evolution. Então, você produzia o vidro, aí você pensou... Então, quando começou, a gente já estava ali, né, 2000 até 2006, a gente estava muito focado na têmpera, né? Fabricar vidros para distribuição. Perfeito. Em 2004 começou a surgir os envidraçamentos sacada no mercado. Antes só tinha aquelas coisas já de correr e tal. Não tinha muito esses que tem hoje, que abre o vão inteiro, sistema retrátil, né, que tem. E aquilo me acendeu uma luz amarela, assim, uma luz verde, na verdade, né? Tá aí um nicho de mercado para agregar no nosso portfólio. E eu fui para São Paulo, comprei aquele produto que recém tinha chegado em São Paulo esse produto, não era muito aqui. São Paulo já tinha uma estrutura, alguém fabricando, alguém que trouxe esse produto de fora, com patente, né? O pessoal tinha patente disso, então não era todo mundo que poderia comprar, era bem restrito. Eu fui lá e comprei a concessão em 2006. Para quê? Para mim, fui para São Paulo, levei equipe para fazer treinamento, eu acompanhei junto, para mim vir treinar os nossos clientes e vender o produto para eles, revender, porque o nosso negócio não era mais instalar e sim revender um produto. Você já não era mais B2C, vendia para o cliente final, você vendia para alguém que vendia para o cliente. Exato. B2B, né? Empresa para empresa. Exatamente. Para menores, para vidraçarias, para revendedores. Exato. Né? Exato. Só que aconteceu, Éder? Nesse período aí que eu comecei a oferecer para as empresas que eram nossos clientes, as vidraçarias menores, e todos os nossos clientes, e eles ficaram com medo de vender esse produto. Não, isso é uma dor de cabeça, isso não vai dar certo, isso é um problema, isso é muito... Já vi isso em outros lugares, isso aí é uma tranqueira, isso aí é muito difícil de montar, isso não vai funcionar direito. Aquela resistência em geral. A inovação. Resistência à inovação. E aí, o que eu fiz? Tô com esse negócio aqui na mão, tô com esse abacaxi, vamos dizer assim, vamos fazer um suco disso, né? Eu montei uma estrutura para atender direto esse produto específico, que é o sistema
Evolution, o sistema de sacada que é hoje, em 2006. Para atender o cliente final. Para atender o cliente final, porque o meu cliente vidraceiro, ele não quis ter a mão de obra. Ele não quis. Então, tu estava muito acostumado já a vender para empresas, né? CNPJ, B2B, e aí tu viu um nicho de mercado que você imaginou que ia ser bacana, tentou colocar para tuas revendas, eles acharam que ia dar problema e você, não, tudo bem, então eu vou instalar isso. Isso foi um desafio, novamente, com certeza, né? Foi um desafio porque eu tinha que montar uma estrutura de prestação de serviço na obra novamente. Coisas que eu já tinha praticamente há 6 anos atrás, que eu já tinha deixado. Então, assim... A indústria, todo mundo trabalha na indústria, né? Exato. Só comercial. Mas agora tu tinha que ter pessoas, prestadores de serviço por vários endereços. Exato. Vários prédios, então, cidades. Ia vender em Joinville, Balneário Camboriú, Lages, Laguna, toda a parte litorânea, e a gente ia atender. E aí começou a vir uma demanda muito grande, porque como a gente foi meio que pioneiro na região, e todo mundo que sabia, e as próprias vidraçarias, o cliente começou a pedir lá, eles passavam para a gente. Isso eu não quero vender, porque eu vou me incomodar. Mas o meu fornecedor tem direto. Chama o Sanilton, que é a Personal Evolution, né? A gente vai deixar aqui depois os contatos do Sanilton, da Personal Evolution. Esse produto que ele está falando, eu até vou explicar no popular. Você teve ou já tem num prédio, sabe aquela ensacada lá, fechamento, que a gente dobra as folhas de vidro, abre totalmente, que tem as roldaninhas que correm? É isso que a Personal Evolution vende, que depois eles só produzirem o vidro, eles deram um passo atrás ou um à frente, eu considero que é à frente, e começaram a fabricar e a vender esse produto. A gente montou uma estrutura paralela. Uma fábrica paralela. Continua a fábrica da Personal Glass, que fazia o vidro. E construímos uma fábrica paralela para atender a sacada, o envidraçamento de sacadas, né? Isso em 2006. Até 2012, eu pagava royalties para esse produto, porque esse produto tinha patente, né? Então eu tinha que pagar royalties. 2012 para 2013, eu fui lá e comprei a concessão do cara, comprei como que eu posso falar isso? Todo o know-how dele, para poder produzir, para poder fabricar e não infringir, digamos, exatamente, não piratear. Exatamente. Perfeito. Que o mercado já estava pirateando muito isso, inclusive tinha várias pessoas recebiam notificação que está vendendo produto ilegal, porque isso tem patente e tal, e eu sempre fui muito ali documentado, e quando fez 5 anos, a pessoa lá também estava querendo vender, sair fora desse mercado, e eu fui lá e comprei a concessão de fabricação, de eu poder fabricar esses produtos. E aí a gente inovou ele totalmente, aí criamos um produto próprio, reestruturamos, que aí eu tinha condição, a gente tinha conhecimento técnico e condição de inovar, pegando aquilo que já existe e fazer muito melhor. E aprimorar. E isso, na verdade, requer bastante conhecimento, né? Sim, Éder, porque é aquela história, eu já estou no mercado, né, hoje há 32 anos, na época eu já estava aí 20 anos praticamente no mercado, então e a minha vida toda eu estudei muito, eu trabalhava muito, eu me dediquei muito na área. Então eu não dificilmente eu fazia uma viagem, todo o nosso foco e investimento inclusive era na empresa. Nós tínhamos uma empresa bem estruturada, mas na nossa casa não éramos bem estruturados. Nós tinha funcionário que tinha melhor qualidade de vida, tinha melhor carro e melhor casa do que a gente. Sim. Vocês eram um CNPJ forte e um CPF talvez não fraco. Tão... Exato. Como vários empreendedores ali, um bem famoso que usa essa frase é o Luciano Hang, né? Que ele fala CNPJ forte e CNPF fraco. Quando ele fala isso, que eu ouvi esse dele, eu lembro, a gente foi assim. Até, digamos, há 10 anos atrás. Entendeu? A gente foi sempre assim, empresa, todo foco, todo investimento era para a empresa. A gente não se preocupava com carro, a gente não se preocupava com casa, pessoa física. A nossa preocupação era investir na empresa. Então, de 2012 que a gente começou a vender muitas sacadas, e aí a gente começou a montar muitas equipes, né, aí no mercado. Em 2016, a gente tinha as 2 empresas paralelas, né? Perfeito. Em 2016, a gente teve uma separação de sociedade. A gente fez uma divisão na sociedade
eu e meu irmão, onde ele ficou com uma indústria de vidro e eu fiquei com a indústria de sacada. Então, olha só que interessante, um negócio que você apostou lá, cresceu, que virou o teu principal negócio, né? Virou meu principal negócio. Era um negócio secundário. Exatamente. E virou meu principal negócio. Isso quer dizer que com certeza ele cresceu, né? Foi uma bola, digamos assim, uma tacada certa. Uma né? tacada certa. Porque muitas vezes o empreendedor que está começando, ou até mesmo você que está começando, no começo nada é fácil, né? Porque às vezes a gente tem a ilusão de que em 2 meses, em meio ano, 1 ano, 2, às vezes demora até vir o resultado, né? E ter essa paciência e essa persistência, eu costumo dizer, e eu percebo isso na tua história, que a gente precisa ter estratégia, precisa ter o foco, né? Saber onde quer chegar, mas também tem que ter estratégia, né? Porque não adianta ficar insistindo se não tem estratégia, né? Se não sabe onde quer chegar, né? Com certeza, Luciano. Perdão, Déder. Na verdade, se você não for persistente, não saber o que você quer, né? E não se dedicar, acho que não consegue chegar muito longe, né? Acho que e o mediatismo, que é o que acontece muito hoje, acho que isso é um problema de muitas empresas às vezes e fecham no primeiro ano, nos primeiros 5 anos. Eu acho que é o mediatismo. Eu acho que as pessoas às vezes 1 ano, 2 anos já acham que já tem que mudar de casa, tem que comprar casa na praia, tem que andar de carro bom, e aí às vezes... Querem mudar um padrão de vida que não tem como, né? Porque eu acho que as pessoas confundem com um caixa da empresa girando valores, porque você vende produtos com valor agregado, só que aquilo não é seu. Ali você tem um percentual, você fala assim, se você vende 100, no máximo 10 é seu, 90 é do fornecedor. E só que às vezes você gira no caixa todo esse dinheiro e às vezes é uma antecipação de dinheiro que entra no teu caixa e às vezes as pessoas acham que pode tirar uma fatia maior. Ele tem que continuar sendo funcionário da empresa, né? Até ele conseguir realmente, é o que a gente fez, né? Até a gente conseguir realmente tirar divisão de lucros, tirar um prolabore melhor, poder. Então, quando eu comecei a ter um padrão, a comprar um carro bom, a construir uma casa boa, a ter uma casa na praia, alguma coisa desse tipo, foi praticamente depois de 20 anos. E muitas vezes as pessoas, eu costumo fazer uma analogia que o negócio é como você atravessar a arrebentação no mar. A onda sempre vem, as dificuldades. Então, quando você passa aquela primeira arrebentação, você está mais tranquilo. Mas às vezes a onda é tão forte que ela te traz umas 10 vezes, 5, 20, e você precisa continuar, voltar para ver se tu passa e ela não te traz de volta, né? E muitas vezes era a última vez que você precisou passar ela, mas aí você desistiu. Pô, não quero mais, não dá. E talvez era o caminho, né? Porque uma coisa que eu sempre costumo falar também, tomar muito cuidado quem a gente ouve, né? Porque para nos dar conselhos bons... É verdade. Não são muitos, né? Não são muitos. Eu acho que não tem empresário, empreendedor que nunca pensou em desistir, Éder. Porque eu acho que em alguns momentos tem aquela frustração de você... Que não é só alegria, pelo contrário, né? O empresário que hoje diz que ele é empresário, ele trabalha das 8 às 6, eu não sei como que ele gera ou como ele iniciou a empresa dele. Se o cara já está com 20, 30 anos de empresa, já montou uma estrutura, montou todo um staff, pessoas de confiança, que eu acho que hoje, talvez você já faça isso, eu posso fazer isso, mas eu posso, mas não faço, né? Eu acho que não existe o cara ser empresário e achar que chega às 8 na empresa e sai às 6 e esquece do resto. Eu posso dizer que hoje eu trabalho ainda 24 horas, porque se eu estou acordado, eu estou pensando em estratégia, se eu estou acordado, estou pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou inventar, o que eu vou evoluir, melhorar, o que eu vou melhorar, o que eu vou levar de melhor para dentro da empresa. Então a gente na verdade não para, né? Eu acho que Isso é ter foco, né?
Na verdade, o que você tem é foco, né? Porque você sabe onde você quer chegar e a todo momento, né, você tá lá pensando Verdade. o que eu vou fazer. Eu já fui servidor público, eu já trabalhei, por exemplo, no CORE, que é o Conselho dos Representantes Comerciais, e no Ministério Público. E lá, durante o meu horário de trabalho, era muito bacana, porque eu fazia o máximo. Mas, realmente, eu saía de lá, não tinha telefone corporativo, ninguém tinha meu... Então, eu saí do trabalho e não precisava resolver nada. E realmente, como empresário, como empreendedor, isso é muito difícil. Porque, às vezes, até vão te pedir para você tomar uma decisão. Talvez você não vai ser quem vai executar, né? Mas está ocorrendo alguma coisa que é importante que vão perguntar. Sanilton, ocorreu isso, o que eu faço? Você tá lá com uma carga de vidro, bate, sei lá, qualquer coisa. Isso é todo Você momento. não consegue falar com alguém, e aí, o que eu faço? Chama o seguro, sei lá, tem várias situações Isso acontece que todo ocorrem, momento, Éder. Isso acontece todo momento. E não tem muito horário, né? Não tem. Por exemplo, esse domingo que passou, um cliente mandou uma mensagem no domingo que ele queria programar a agenda dele, se tinha alguém para fazer alguma coisa lá. Eu no domingo era, acho que 9, 10 horas da noite, eu estava respondendo ele, que na segunda-feira, na primeira hora, alguém entra em contato com ele. Eu poderia ignorar, deixar, amanhã segunda-feira eu respondo, mas se essa pessoa tem o meu contato, e eu sou um cara comercial, meu telefone ele fica ligado, o meu telefone, eu não tenho telefone particular e telefone comercial, meu telefone... desde o início, desde 95, 92, eu peguei o primeiro número, tenho ele até hoje. Nunca trocou. Então, todas as pessoas que tinham o meu número há anos atrás é o mesmo atual hoje. Nunca troquei de número. Então, eu tenho muitos contatos e, às vezes, as pessoas, com o WhatsApp hoje, né, com as redes sociais, todo mundo deixa mensagem lá. Só que eu não sei alguém me mandar uma mensagem e eu vou... Estou com a rede social aberta, com o WhatsApp aberta, e eu não vou responder. Eu respondo, porque eu acho que eu sou muito dinâmico na resposta. E aí depois, em 2016, 2017, eu anotei aqui, você criou uma empresa para trabalhar com esquadrias de PVC, que é um produto complementar. Não, é outro produto, né? Na verdade, ele trabalha com janela e vidro, né? Mas é outro produto, né? Sim, Éder. Na verdade, em 2016 teve a divisão das empresas, eu e meu sócio, meu irmão, né? E aí eu montei uma outra fábrica, aí uma segunda, na verdade uma terceira, né? Tirando a indústria de vidro, a indústria de sacada, de janelas, e aí montei uma terceira fábrica, que seria a segunda da Personal Evolution, uma fábrica de esquadria de PVC. Isso em 2016, 2017 a gente começou as operações e estamos aí há 7 anos, né? Vai fazer 8 anos, que a gente hoje fabrica as esquadrias de PVC também, que são esquadrias de médio e alto padrão, um valor agregado muito bom, com uma qualidade, durabilidade. E aí meu fornecedor e a gente concorda que uma esquadria de PVC hoje ela é a Ferrari das esquadrias, entendeu? É um produto que tem uma atenuação acústica, térmica fantástica, durabilidade, grandes vãos, resistência. Grandes vãos seria a beleza, não, né? assim, a manutenção é baixíssima porque o perfil em si ele não oxida, ele não descasca, não tem uma durabilidade assim. Então, se você comparar o tempo de uma esquadria dessa, comparado, se você for dividir os valores pelos anos que ela dura, é a esquadria mais barata que você coloca hoje na tua casa, no teu prédio. Com certeza, com certeza. E é um processo que eu percebo que você sempre vai buscando oportunidades, né? Você sempre está criando e vendo oportunidades. O que você faz para conseguir enxergar essas oportunidades? Porque eu como trabalho nesse mercado também, eu não entendo nada de esquadrias de PVC, mas eu sei que lá em 2017 não se falava tanto em esquadrias de PVC como hoje em dia usa-se muito esquadrias de PVC. Sim, né? E acredito que vai crescer bem mais ainda, né? Sim, hoje... Como é que tu vai percebendo essas oportunidades e criando os negócios? Porque isso é uma dúvida que muitas vezes quem nos assiste tem. Eles pensam, como é que eu vou... O que eu faço para achar um negócio, um nicho de mercado? Porque a maioria das coisas já existem, né? A gente nunca vai... É difícil de criar algo totalmente novo que não existe. Você tem que entrar para competir, né?
E o que a gente vê, Éder? Quando a gente vê que tem um produto bom, né? E esse produto, às vezes, você vê que o mercado não está atendendo com grandes eficiência. Que você acha, a gente vê que tem uma oportunidade melhor de entrar, de competir por esse mercado, por esse produto, né? Por exemplo, a gente faz também, que não fazia as fachadas de vidros, que são aquelas peles de vidros. Perfeito. Então, porque no início a gente não fazia, e a gente via que tinha uma parte da obra que a gente não atendia. E aí tinha que buscar, você tinha um cliente na mão e eu tinha que buscar. O cliente tinha que buscar uma outra empresa para completar aquele produto. Não. O cliente já está com a gente. Já está acostumado o vidro e Ele as já, janelas se ele já fazerem comprou com uma parte com sim, você, sim. porque ele confiou em você. Então, Claro. se você tiver a outra parte, você vai vender para esse cliente também. Então, você aumenta o teu valor de venda com esse cliente, teu ticket médio, você aumenta. Perfeito, claro. E é assim que eu fiz. Então, e a gente já está vendo outro mercado aí de mais um complemento, tudo voltado para a construção civil. Bacana. E a gente foi pegando a história do Sanilto, como ela tem várias mudanças, normalmente, e a gente agora vai entrar numa questão conceitual, mas a gente optou em fazer disso porque se você pegar isso aqui e ver, você vai ver muitas mudanças, e eu achei muito interessante para que você entenda como um empreendedor que você consegue, ele trabalhou na verdade quase sempre com o mesmo produto, né? Vamos chamar assim, janela, vidro, mas de formas muito diferentes, né? Então, o que eu sempre digo, talvez a gente vai trabalhar com alimentação, mas dá para trabalhar com alimentação de várias formas, dá para trabalhar com alimentação gourmet, o atendimento, o produto, para quem você vai vender, dá para fazer de várias formas. E às vezes, uma coisa que você falou legal, que é a saída operacional, às vezes a gente fica muito limitado, né? A gente olha muito só para um ponto e às vezes dar uma abertura nos gera possibilidade de negócio, que em algum momento você fez isso, porque você foi observando, vendo novos negócios através do seu negócio. E normalmente quando você começou um negócio, ele era bem menor do que o atual. Pelo que a gente conversava nos bastidores, o PVC, as esquadrias de PVC, ele já passou o que era lá em 2016, o teu outro negócio que era o principal, né? Sim, já. Hoje ele já é praticamente o carro-chefe, né? As esquadrias de PVC hoje da Personal Evolution, ela já está, ela começou bem menor e ela já está ultrapassando. Mas a ideia é que a gente faça um trabalho que as duas fábricas andem paralelo, né? Paralelo, porque são dois produtos que a gente se dedica bastante. A parte das esquadrias de PVC de alto padrão, ela vem crescendo e o mercado também vem crescendo e a gente vem evoluindo todos esses anos conforme o mercado, né? O mercado vai evoluindo, você tem que acompanhar o mercado, você tem que, né, acompanhar a evolução do mercado, a tecnologia, né? A gente sempre se dedicou muito, foi para fora buscar equipamento, então assim, a gente nunca ficou preso só local aqui. A gente sempre, as feiras que tem na Europa, São Paulo, com equipamento, o que estão fazendo de melhor lá, e a gente já tinha essa visão antecipada aqui quando a gente vê esse produto lá fora, vê alguma coisa acontecendo lá fora. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho que é uma das coisas, pelo que eu entendi aqui, a questão do produto e comercial são coisas bem importantes e latentes para você. Como é que você enxerga assim, qual que é a importância, como é que você vê o produto? Porque às vezes as pessoas elas confundem, às vezes a pessoa é comercial demais e ela fala assim, eu vendo qualquer produto. Aí eu falo assim, você vende qualquer produto desde que ele seja bom, porque senão você vai vender uma vez e você não vende mais. E se a gente observar, existem muitas marketing que eu chamo, tipo assim, produtos tipo que é gafanhoto, sabe? O cara vai lá, existem algumas coisas que são modinhas, ele vende meio ano vende muito, mas aí não é uma coisa tão boa assim, ou tão diferente e acaba, né? Você concorda comigo? Sim. Que você consegue vender sempre, desde que o seu produto seja bom. Exatamente. Então, é que a gente está sempre, no nosso caso, a gente está sempre aprimorando, né? Eu falo há muito tempo, Éder, que eu nunca tinha ouvido falar isso em palestra, e depois eu já comecei a ouvir e parece assim que ou foi uma coincidência ou que eu sempre fui de fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, tanto eu quanto o meu irmão, e eu estimulo todo mundo na empresa, né, nos treinamentos que eu dou, a gente está sempre treinando, aperfeiçoando, evoluindo junto
na mesma velocidade que o mercado evolui, né? O mercado evolui com exigência, cada vez melhor qualidade. Qualidade não é só a qualidade do produto em si. Às vezes você pode ter um excelente produto, mas como é que é todo o teu atendimento em geral? Como é que é o teu prestador de serviço? A educação dele, o treinamento dele. Mas muitos empresários hoje, Éder, falam o seguinte: mas não é fácil você montar, conseguir bons funcionários. Não. Porque se você tirar o funcionário do mercado, o mercado vai ficar sem, o mercado vai buscar, e daqui a pouco alguém vai tirar o teu. Então, assim, treina o teu, construa, molda o teu funcionário. A maioria do nosso funcionário sempre foi, a gente sempre falava, e tinha pessoas que falavam que a nossa empresa não era a Personal Glass, era a Universiglass, porque a gente treinava muito profissional, treina e ele está pronto para trabalhar para o mercado, em todos os mercados paralelos, aí no mesmo segmento que a gente. No sistema da esquadria, no sistema da sacada, a gente pega as pessoas crua e treina, e como a gente não tem rotatividade de profissionais, então meus profissionais que estão no staff é profissional de 18, de 17, de 12 anos de casa, de 10 anos de casa. Então todas essas pessoas, elas já entenderam como funciona a empresa, elas já entendem como que a gente quer que funcione. Então a gente tem todo um cuidado, mas todos eles assim, não, os novos vão entrando no ritmo, mas você tem que ir batendo no treinamento, e treinando, né, capacitando, e você não pode cansar, não tem esse negócio, mas eu já treinei, você tem que... Treinei hoje, mas vou treinar amanhã de novo. Eu costumo falar para os meus gerentes, para eles passarem para os colaboradores atrás, que estão embaixo deles, na mão de obra lá direta, né, na prestação de serviço direta, é que todo dia ele tem que avisar com cuidado com o transporte, porque eles estão carregando um produto que é frágil, né, que tem que ter cuidado. Não adianta ele falar, mas eu já avisei ontem. Todos os dias, tem que fazer igual a mãe da gente. Você sai de casa, você pode sair todos os dias da manhã, ela vai dizer todos os dias: cuidado, meu filho, não corre muito, as estradas são perigosas. E a gente tá frio, a gente chega, um casaco, exatamente. Ela está sempre falando isso, e às vezes eu já sei, né? Mãe, eu já sei, a mãe já está falando isso todos os dias, mas ela não vai deixar de falar, mesmo que a gente fala para ela que ela fala todos os dias. E é assim que a gente tem que fazer com nossos colaboradores. Ir passando e passando até eles entenderem que precisa fazer isso diariamente. Virar uma rotina. Rotina. Você falou uma coisa, Sanilton, que eu achei bem interessante agora, que é falar. Hoje em dia tem alguns conceitos que tipo assim, já falei, não quero falar de novo. E eu concordo total com vocês. Já aconteceu com as pessoas. No procedimento. Tem um procedimento, já falei, fala de novo. Porque não adianta nada ficar no ego de já falei, não falei, deveria ter lido. Vai gerar problema. Se gera problema, quando gera problema numa empresa, nunca é só para a pessoa que causou o problema. É para todos. Para todo mundo. Porque no seu processo de produção, o PVC, ele é uma indústria, ele produz, corta, ele é uma prestação de serviço, né? Vocês instalam, ele é um comércio, porque você vende. E se em algum deles der problema, vai gerar na cadeia inteira. Concorda comigo? Totalmente. Se você não vender, o que acontece? Não tem que produzir nem a prestação de serviço. Se o pessoal não produzir corretamente, não vai conseguir instalar corretamente a prestação de serviço, não vai vender mais daqui a pouco. Se vender bem, produzir bem, mas não instalar corretamente a prestação de serviço, logo, ou você vai ter que melhorar a tua instalação ou não vai mais ter cliente. Éder, eu falo também lá para os nossos colaboradores que os prestadores de serviço que estão lá, eu falo que eles são nossos maiores vendedores, porque a gente só vende uma segunda obra para aquele mesmo cliente ou uma indicação dele se ele fizer o trabalho bem feito. Eles é a continuidade da parte comercial, que é a entrega do produto e aquele entrega com qualidade, que o cliente goste. O cliente tem que virar fã da nossa empresa para ele indicar. Se ele não virar fã da nossa empresa, ele não vai indicar. Ele pode até gostar, mas ele não vai lembrar. Verdade. Agora, se ele virar fã da nossa empresa, aí ele vai lembrar a todo momento e vai indicar para os amigos, para os parentes, para todo mundo. E venda
como ninguém melhor do que você sabe, é relacionamento, né? Sem dúvida. É parceria. E são pessoas, né? São pessoas. Quem compra são pessoas. São pessoas. A gente vende para pessoas e se ela não gostar... É pessoas vendendo para pessoas, né? Exatamente. Não então, são robôs que vendem, não é software que vende para software. E cada um tem o seu papel fundamental dentro de uma indústria, dentro de qualquer corporação, né? Desde... não tem o cara mais importante nem o menos importante. Não é o dono da empresa que é o mais importante, nem o auxiliar lá. Sim. Porque se a gente não precisasse de auxiliar, a gente não contrataria. Para que auxiliar se não precisa de auxiliar? Claro. Então, todos eles têm o mesmo grau de importância, cada um com a sua função. Né? Na outra empresa, quando eu estava junto lá na outra empresa, tinha um dos nossos vigias que ele recebia muitas vezes como o melhor funcionário do ano, o melhor funcionário do mês. Mas o vigia não era o gerente, que era o cara que era... Não, é porque ele fazia aquela função dele melhor do que ninguém. Ele era o escudo da empresa ali no que ele fazia. Ele não era só um vigia que ficava ali na portaria fazendo. Ele olhava a empresa como todo, ele estava preocupado com uma porta que ficou aberta, ele estava preocupado com uma planta lá no muro que estava meio... caindo, exatamente. Ele estava preocupado com a poça que estava na frente da empresa quando chovia muito. Então, assim, ele não era só simplesmente um vigia, ele era um colaborador dedicado, né? Então, e que via o que precisava. Exatamente. A função dele era vigiar, e ele fazia aquilo como ninguém. Né? Show. Bom, para que a gente pudesse ter toda essa conversa, todo esse bate-papo, a gente teve muitas dicas, a gente precisa dos nossos patrocinadores. Agora a gente vai fazer um merchan. O nosso principal patrocinador é o que traz o conhecimento, é o nosso convidado. Então a gente vai deixar aqui o contato do Sanilton e a gente vai deixar o contato da Personal Evolution, que é a empresa que ele é o CEO, o diretor, proprietário, sei lá, hoje, que trabalha tanto com envidraçamento de sacadas, como trabalha também com esquadrias de PVC. A gente vai deixar o contato aqui, inclusive a gente é cliente, já colocou vidro e tal em locais, a gente vai deixar, sem dúvida, se você não precisou, em algum dia você vai precisar. Então a gente quer agradecer muito a tua presença, Sanilton. Foi de forma gratuita e espontânea que você está passando o conhecimento, não só para mim, mas para todas as pessoas que vão nos assistir. Hoje, amanhã, semana que vem, 1 ano, 2 anos, e a tecnologia ela é maravilhosa porque ela deixa por muito tempo esse vídeo. A gente vai conseguir assistir ele daqui a 5, 10 anos se a gente quiser. Vou pedir para você que está vendo até agora, manda para o teu amigo, inscreve aqui no canal. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Cortinas. O que a Carol Cortinas faz? A Carol Cortinas, eles falam que eles são especialistas em vestir a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, com persianas, eles vestem a parede com papel de parede, eles vestem o chão, eles trabalham com piso vinílico e rodapés. A gente vai deixar o contato aqui também da Carol Cortinas. Talvez se você não precisou em algum momento, com certeza vai precisar. A gente vai deixar aqui o Instagram. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que segundo eles, ela foi criada para complementar um mix de produtos. Então a Carol Decor, ela trabalha com tapetes. Nessa sala aqui a gente tem um tapete, ele é aconchegante, ele melhora a acústica. Normalmente na casa a gente também tem. A Carol Decor, ela também trabalha com quadros sob medida, então se quer fazer um quadro lá, independente do tamanho, do modelo, eles produzem. E também trabalham com a questão do mobiliário indoor e outdoor. Então é mesa, cadeira, sofá, espreguiçadeira, guarda-sol, a gente que está no litoral, né? A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Decor. A gente vai deixar o contato da Carol Cortinas e novamente agradecer o Sanilton e a Personal Evolution, porque sem eles a gente não teria conhecimento e conteúdo para passar. A gente está chegando na parte final, e na parte final eu sempre peço para o pessoal o que ele daria de dicas. Vamos dar dica para 2 pessoas, vamos imaginar duas pessoas, alguém que está começando, certo? E um outro, alguém que tem um negócio, que é um bom negócio, mas está cansado e está querendo desistir. As 2 coisas aconteceram comigo, né? Eu comecei
em algum momento eu pensei em desistir. Por isso que eu tô te pedindo as dicas. E bacana, eu acho que você começar um negócio há 30 anos atrás era um pouco mais difícil do que hoje, porque você não tinha a internet para você pesquisar, para você aprender muitas coisas. Você tinha um mercado, parece que o mercado era melhor, o mercado não era tão competitivo, mas você tinha uma dificuldade de você ter produtos bons, você tinha, era muito carente, né, de você conseguir, demorava muito para você evoluir. Então hoje eu penso que é um pouco melhor quem está começando. Por outro lado, já começa com uma concorrência grande, o mercado é bem competitivo, então tem que ter bastante atitude, persistência, porque se você tem muitos que estão do teu lado ou muitos que estão no mercado que já estão mais firmes no mercado e vão fazer de tudo para que você desista, porque ninguém quer ter um concorrente, ninguém quer ter um, né? E você tem que ser insistente, né? Fazer bem feito e quem saiu digamos, de funcionário, né, de colaborador de alguma empresa e vai empreender, tem que mudar a atitude. Como assim mudar a atitude? Se ele quiser ser um empresário, ele tem que ter a atitude de empresário. Porque o sol, ele brilha para todo mundo, Éder. Perfeito. Né? O sol brilha para todo mundo. Só que nem todo mundo sabe pegar o sol que algumas empresas pegam, que alguns empresários pegam. Que é a questão da dedicação, é a questão da persistência, né? E também hoje, estudar o mercado, né? Você tem que... Não dá para você hoje... eu fiquei a vida toda, arrumei uma grana e vou investir no negócio no achismo. Hoje você tem que fazer uma boa pesquisa de mercado. Hoje tem muitas empresas que dão consultoria, né? Mas decidiu, mete a cara e não desista. Entendi. Excelente dicas. Você falou algumas que são legais e eu concordo com você que hoje a informação, né, ela facilita muito. Tá na palma da sua mão. A gente consegue saber o que tem em São Paulo, o que tem em Nova York, o que tem em Tóquio, o que tem em qualquer lugar do mundo, né? Basta vontade e um pouco de curiosidade, né, para pesquisar, para ir atrás, né? E não é porque, pelo que você falou, né, não é porque existem várias coisas, vai ter a concorrência, então você falou em se preparar e estudar e saber que ela vai ter. E ter a persistência, né, de não desistir. Excelentes. E para quem, de repente, já tem um negócio, talvez não está há muito tempo ou já está há mais tempo e está pensando em desistir. Se essa pessoa está pensando em desistir, tem alguma coisa, alguma área que ele não está dominando e que, de repente, não vai bem. Porque numa empresa são muitas as áreas. Você tem a parte operacional, você tem a parte administrativa, mas na parte administrativa tem a parte comercial. Então, assim, por exemplo, você é economista, você pode, você é um excelente vendedor, você como economista é um excelente vendedor, Éder, né? E você com certeza conhece bastante de administração, mas nem todo mundo tem um perfil bom vendedor e bom administrador como você é, né? Então, o que você tem? Você tem que buscar pessoas, né, que supla aquela deficiência que você tem. Porque eu posso ser um excelente vendedor e ser um péssimo administrador. Então, eu tenho que ter alguém, um bom administrador comigo. Senão, eu não vou conseguir... Eu não tenho a parte do operacional. Não sei fazer logística, não sei ver a questão, mas na equipe eu sempre procurei alguém e eu brincava com eles ainda. Se não dá para fazer, olha que eu vou achar alguém que faça. Eles ainda riam comigo, porque tu não vai fazer, eu não sei fazer isso, mas eu vou achar alguém que faça. E uma outra coisa, Éder, que eu acho que pode ser também um ponto bem positivo, a gente sempre, quando foi buscar alguém para trabalhar com a gente, para somar com a gente na parte estratégia, a gente nunca ficou preocupado de contratar alguém que soubesse mais do que a gente. Porque se a minha empresa dependesse só do meu conhecimento, do meu sócio na época, eu acho que a gente não crescia muito. Nós não tínhamos muito conhecimento para levar a empresa até onde a gente chegou. É que a gente foi buscar pessoas com capacidade e conhecimento em algumas áreas superior ao que a gente sabe. E a gente vai aprendendo com essas pessoas, né? As pessoas chegam, ficam um período, depois passam, vão embora, às vezes saem, às vezes... Normalmente ficam muitos anos com a gente e a gente aprende muito com essas pessoas que vão trabalhar com a gente. Então, a gente vai gerindo,
com pessoas boas do teu lado, né? Quanto melhor for as pessoas ao seu lado, melhor vai ser a empresa. Se você tiver medo de contratar uma pessoa, um profissional, porque ele é caro ou porque ele sabe mais do que você, aí você não cresce. A empresa vai ficar limitada ao teu conhecimento e não pode. É igual a pessoa que joga futebol, né? Eu gostava de jogar futebol. Imagina que eu tenho um time de 11 e eu quero ser o melhor do time. Meu time nunca vai ser melhor do que eu. De preferência, tem que ter que todos sejam melhor do que eu, porque aí o meu time vai ser melhor, né? Vai ter mais chances de ganhar títulos. Bom, eu penso dessa forma, né? Excelentes dicas. A gente já conversou bastante. Eu acho que ficou bem claro aqui que independente de onde você vier, se você tiver foco, vontade, persistência, você consegue vencer a Personal Evolution e outras empresas que o Sanilton já foi sócio. A gente conhece, elas venceram, são líderes de mercado ou estão sempre na ponta, na vanguarda. E com certeza esse é o tipo do episódio que ele tem muitas dicas que você consegue voltar lá e pegar os insights. Que não são coisas que a gente falou, a gente criou uma teoria. Na verdade, a gente trabalhou aqui, a gente colocou a teoria na tua vida, na tua prática, na tua trajetória. E eu acho que essa junção, né, da teoria com a prática, ela normalmente dá um negócio bem mais encorpado e bem mais forte, né? Quero de novo aqui agradecer a tua presença. O tempo passa muito rápido, a gente conversava antes, né? Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas. A gente vai deixar de novo aqui o contato, né? Dá uma seguida lá, sigam, e tenho certeza que em algum momento você vai precisar de vidro ou de esquadria para sua casa, e com certeza a Personal Evolution ela vai ter essa solução. Vocês querem dizer mais alguma coisa aí para o pessoal que vai nos assistir? Então, quem precisar de vidraçamento de sacada, esquadrias de PVC, a Personal Evolution é a empresa certa para você contratar. E não vamos decepcionar, Éder. É assim que é o nosso trabalho, é assim que a gente faz. Lá se dedicamos em tudo naquilo que a gente faz. Então, fica aí o nosso contato. Quem tiver precisando do nosso trabalho, é só nos chamar. Tá ok, muito obrigado. Obrigado, Éder. Mais uma vez eu agradeço aí o convite, né, pela oportunidade que me deu aí da gente estar conversando, batendo esse papo gostoso aí, trocando essas ideias aí e compartilhando aí a nossa história, né, a nossa trajetória aí. E conhecimento, com certeza, muito conhecimento. Exato.